O advento do microscópio no final do século XVI proporcionou um grande salto para a ciência, ao permitir a observação de estruturas invisíveis a olho nu. Nos séculos seguintes, esse instrumento foi sendo aprimorado e sua capacidade de ampliação da imagem aumentou de forma exponencial, possibilitando estudos mais detalhados e com maior grau de confiabilidade. Microscopia de alta resolução é o tema de hoje do Viver Ciência. A microscopia é uma técnica analítica utilizada para investigar a matéria, suas características e propriedades. Esse estudo é possível com a utilização do microscópio. O microscópio é um instrumento que se utiliza para ampliar o tamanho de um objeto, né? Para se analisar um objeto com mais detalhes. E ele é constituído de uma fonte de luz e um conjunto de lentes, né? Que operam de maneira a se projetar uma imagem do seu objeto e essa projeção é ampliada em relação ao tamanho real do objeto. Os microscópios se dividem basicamente em duas categorias, os ópticos e os eletrônicos. Os microscópios ópticos utilizam como fonte de luz a luz visível, diferentemente dos microscópios eletrônicos, considerados de alta resolução. A microscopia de alta resolução utiliza uma outra fonte de luz. Não é a luz visível, e sim elétrons acelerados, né? Que tem um comprimento de onda muito menor do que o comprimento de onda da luz visível, tá certo? Então, quanto menor o comprimento de onda da fonte de luz que você utiliza no microscópio, maior a ampliação da imagem você consegue. O microscópio eletrônico é capaz de enxergar as microestruturas, detalhes extremamente pequenos das amostras. Com ele, é possível estudar praticamente todas as matérias existentes no universo. A sua amostra pode ser um concreto, uma pedra de concreto, né? Mas você está querendo ver uma estrutura microscópica. Então você pode estudar desde pedras, tijolos, asfalto, até organismos, né? Como folhas, e insetos, células, sangue. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre microscopia de alta resolução. Nossos convidados são o doutor em Ciências e Engenharia de Materiais e professor do Instituto de Física da UFG, Gesiel Freitas Carvalho, e a doutora em Biologia Celular e Estrutural e professora da UFG, Fernanda Cristina Alcântara dos Santos. Bem-vindos ao Viver Ciência. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, a gente começa o nosso programa falando sobre as dúvidas do público. A gente foi até o centro de Goiânia para saber quais são as dúvidas sobre esse assunto. Vamos ver. Meu nome é Joaquim Lemes da Silva e eu queria saber qual é o microscópio mais potente do mundo. Professor Gesiel, por favor. Bom, existe muitos microscópios com uma potência, entendendo aqui potência como uma capacidade de resolver pequenas estruturas, mundo afora. E geralmente a potência, a capacidade que tem o microscópio de resolver microestruturas, isso está relacionado com a destinação do microscópio. Por exemplo, os microscópios eletrônicos de transmissão, eles têm uma capacidade de resolver estruturas extremamente pequenas, então poderíamos dizer são microscópios muito potentes, mas eles servem a determinados propósitos, enquanto o microscópio de força atômica ou de tunelamento, que pode resolver estruturas de dimensões comparáveis àquelas que resolve o microscópio de transmissão, são também, ou poderiam também ser considerados igualmente potentes, mas para aplicações que são diferentes e complementares àquelas do microscópio eletrônico de transmissão. Então não existe uma única resposta, mas há uma multiplicidade para diferentes aplicações de microscópios eletrônicos mundo afora. E talvez seja interessante dizer, nós temos aqui na UFG alguns desses microscópios entre os mais potentes disponíveis no mundo hoje. Então, próxima pergunta na tela. Meu nome é Hugo Pereira, eu gostaria de saber qual a diferença entre o microscópio e o telescópio.
Então, professor Gesiel? Bom, de maneira simples, o microscópio é um instrumento que tem por finalidade aproximar da visão humana o extremamente pequeno. E o telescópio tem por função aproximar da visão humana o extremamente distante, que geralmente é muito grande, mas que nós temos dificuldade de visualizar devido à sua distância. Então o telescópio para olhar longe e o microscópio para olhar o muito pequeno. Próxima pergunta. Meu nome é João Batista e eu queria saber se o microscópio só é útil para os cientistas. Professora Fernanda. Bom, na verdade, os microscópios eles são muito usados nas diferentes ciências, né? Tanto biológica como exata, mas ela também tem uma aplicação direta em indústrias, né, para fins comerciais, para análise de vários tipos de objetos distintos. E inclusive em casa ele pode ser usado, né, professor? Pode ser usado em casa como um instrumento adicional de ensino das crianças. Um uso muito corriqueiro do microscópio é nos laboratórios de bioquímica, para fazer os exames bioquímicos que os médicos nos pedem nos consultórios. Uma parte desses exames que os laboratórios realizam, eles o fazem usando microscópios ópticos. Nas escolas, para melhorar o aprendizado das crianças, enfim, não só os cientistas, mas a sociedade se beneficia dos microscópios através de diferentes mecanismos, diferentes usos técnicos, além dos usos científicos, né? Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai conhecer uma pesquisa desenvolvida na UFG que utiliza a microscopia de alta resolução no tratamento do câncer. E ainda, vai saber como funciona o Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução, o LabMIC. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre microscopia de alta resolução. Nossos convidados são o físico Gesiel Freitas Carvalho e a bióloga Fernanda Cristina Alcântara dos Santos, ambos professores da UFG. Você vai ver agora um exemplo de como a microscopia de alta resolução pode ser útil no tratamento de doenças como o câncer. Um grupo de pesquisadores da UFG utiliza partículas específicas para destruir tumores em camundongos de modo a preservar os tecidos saudáveis do organismo. Essas partículas são tão minúsculas que só podem ser observadas com o auxílio de um microscópio. Nanopartículas são injetadas na corrente sanguínea de camundongos com câncer. Esses dispositivos se alojam ao redor do tumor. Então é aplicado um campo magnético externo que gera calor e aquece as nanopartículas, que por sua vez destroem as células tumorais. É uma terapia inovadora para tratamento oncológico e ela depende fundamentalmente do uso dessas nanopartículas, que são estruturas bem pequenas na escala nanométrica e, como eu disse para você, só dá para ser visto na escala utilizando microscopias de alta resolução. O professor Andris Bacuzes lidera esse projeto desenvolvido na UFG com nanopartículas. Para se ter uma ideia do tamanho dessas estruturas, uma partícula é considerada nano se seu diâmetro estiver entre 1 e 100 nanômetros, e 1 nanômetro equivale a 1 bilionésimo de metro. Por isso, o uso de um microscópio com capacidade superior de ampliação da imagem é fundamental. É extremamente importante que a gente tenha um controle do tamanho das nanopartículas. Então, nós não só controlamos o tamanho das nanopartículas, mas também controlamos a forma dessas nanopartículas. E por que isso é importante? Porque nós tratamos os tumores, às vezes, com a capacidade de gerar calor de forma localizada, só no tecido tumoral, né? Só em tumores. Isso depende fortemente da forma do objeto. Então nós precisamos controlar esse tamanho, que é visto pela microscopia eletrônica, por exemplo, microscopia eletrônica de transmissão, e da interação entre essas partículas. O uso de nanopartículas no tratamento de doenças em humanos, a chamada nanomedicina, avança para se tornar realidade em um futuro breve. Pesquisas como a desenvolvida na UFG apontam para a eficácia do método.
Nós temos casos aqui de regressão total tumoral e temos outros casos que não conseguimos 100% de eficiência e estamos aqui no laboratório tentando entender o que está acontecendo, né? Professor Gesiel, além da medicina, que a gente viu aí na reportagem, quais outras áreas podem se beneficiar da microscopia de alta resolução? Olha, a microscopia de alta resolução, ela pode ser utilizada em amplos campos dos estudos científicos e da técnica. Pode ser usada desde a medicina até, por exemplo, o estudo de rochas, né, de materiais de origem mineral, né, passando aí pelo estudo, por exemplo, de materiais de interesse em investigações forenses, né, na biologia, no estudo de novos materiais, de sementes, de grãos, de embalagens de alimentos, de microestruturas de materiais de construção, enfim, com segurança podemos dizer que a microscopia de alta resolução alcança algum tipo de aplicação em todas as áreas do conhecimento, desde o estudo de obras artísticas até o estudo, por exemplo, de materiais avançados como as nanopartículas magnéticas mencionadas. Professora Fernanda, quais foram os avanços obtidos a partir da microscopia de alta resolução? O que foi possível enxergar com ela? Os avanços foram inúmeros, né? Porque antes do desenvolvimento desse tipo de microscopia, nossas análises ficavam restritas ao poder de resolução de um microscópio óptico, né? Que fornece para a gente em torno de 1000 vezes de aumento. Então, com isso, se a gente for pensar em tecido biológico, a gente conseguia estudar apenas, por exemplo, a estrutura da célula, ver como que ela é constituída de um núcleo, de um citoplasma. Mas o conhecimento avançado de o que tem dentro dessa célula, como ela funciona, né, de todas as suas partes, ela só foi possível através do desenvolvimento da microscopia de alta resolução. E a partir daí, a gente partiu, né, desde estruturas, organelas celulares até estruturas subcelulares, chegando até na estrutura do átomo. Foi um avanço extraordinário, a microscopia de alta resolução. E, professor Gesiel, qual é a evolução experimentada pela microscopia desde o século XVI até os dias atuais? E como você enxerga também o futuro da microscopia? Você acredita que a gente vai conseguir ampliações ainda maiores? A evolução é uma coisa extraordinária, como mencionou a professora Fernanda, né? Desde o primeiro microscópio que você podia enxergar os contornos de uma célula, hoje, né, o microscópio permite resolver estruturas intracelulares, como mencionou a professora. E esse avanço se deu em duas direções. Primeiro, a microscopia óptica, que é o microscópio original, evoluiu muito, né, e aumentou a sua capacidade de resolver pequenas estruturas, né, e de dar solução para problemas novos. Por exemplo, através dos microscópios de varredura laser, dos microscópios ópticos que usam ótica de campo próximo e assim por diante. Além disso, e além da evolução própria da microscopia óptica, que é o exemplo original dos microscópios desde a sua invenção, novas fontes de interação com a matéria foram utilizadas para produzir imagens. E aí entra, por exemplo, os microscópios eletrônicos, que são exemplos de microscópios que podem alcançar altíssima resolução, e outros microscópios, como o microscópio de força atômica, que é o microscópio de contato, ou microscópio de tunelamento, né, que usa a interação de uma ponta muito fina, né, do microscópio com o material a ser analisado, e também microscópios, por exemplo, usando radiação X, né? Então, quer dizer, há uma evolução grande, tanto diversificando a fonte de interação que permite obter a imagem, como a melhoria da capacidade que cada um desses microscópios tem de identificar o objeto analisado e obter dele as informações com resolução mais alta. O futuro, né, que é sempre um desafio, qualquer tentativa de prever, e a chance de erro é grande, mas eu penso que deve seguir um pouco a história que nós temos até agora e seguir a sua evolução nessas duas linhas mencionadas. De um lado, novas fontes de luz, e de outro lado, o que tem sido dominante nos últimos tempos,
a melhoria dos diferentes tipos de microscópio, alterando a sua tecnologia, tanto de interação quanto de detecção, de modo a melhorar a resolução dos equipamentos disponíveis. Viver Ciência faz agora mais um intervalo. No próximo bloco você vai conhecer o Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução, o LabMIC. Até já! Normalmente, os grupos de pesquisa, quando são estabelecidos nas suas próprias áreas do conhecimento, eles já têm uma série de questões que eles têm como objetivo responder. E essas são as chamadas questões-problema, que são definidas, de uma maneira geral, pela comunidade científica numa determinada área. E a busca por essas questões, né, vem do conhecimento prévio, né? E no caso dos estudantes, por exemplo, que estão desenvolvendo os seus primeiros projetos de pesquisa, os seus trabalhos de mestrado e os seus trabalhos de doutorado, a definição dessa questão-problema está muito ligada à área, né, de conhecimento e ao papel do orientador, que tem como função ajudar o aluno a escolher as questões que são mais relevantes ou são mais importantes naquele momento. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é microscopia de alta resolução. O Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução, da UFG, o LabMIC, oferece suporte a alunos e pesquisadores para pesquisas em diversas áreas do conhecimento. Vamos conhecer um pouco melhor esse espaço. O LabMIC é o Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução e hoje ele está situado nas dependências do Instituto de Física da UFG aqui no campus Samambaia. O LabMIC ele foi organizado e pensado de uma forma a fornecer suporte à pesquisa tanto da UFG como a externos, de outras instituições, quer seja de ensino ou de pesquisa, pública ou privada. E também temos condições de atender a algumas empresas. Os temas estudados no laboratório são os mais diversos. Até por ser um laboratório multiusuário, nós hoje temos condições de atender e dar suporte à pesquisa praticamente em todas as áreas de conhecimento, passando até em estudos forenses, em peças de museu e até atender demandas cujas essas análises são corriqueiras, como na química, física e biologia. Quem pode pesquisar neste espaço são todos os pesquisadores que necessitam de técnicas como os microscópios de alta resolução que hoje nós dispomos. Hoje nós contamos com 3 microscópios. O microscópio eletrônico de varredura, o microscópio eletrônico de transmissão, que é esse aqui atrás, e o microscópio de força atômica e tunelamento. Todos os pesquisadores que necessitam obter informações de dimensões muito pequenas ou de complexidades das mais variadas podem vir até nós solicitar análise e assim obter informações acerca do objeto de estudo. A importância do LabMIC, ele é importante porque ele é uma estrutura que foi pensada e organizada para dar suporte à pesquisa e nós hoje atendemos uma demanda muito grande de pesquisadores que necessitam das técnicas que nós dispomos. Por conta disso, a UFG ganha um destaque no âmbito nacional, contribuindo para o desenvolvimento dos trabalhos científicos acadêmicos hoje desenvolvidos na UFG. Professora Fernanda, qual é a capacidade de ampliação da imagem dos microscópios de alta resolução? Esses microscópios, eles atingem uma ordem de 10, em torno de 10 a menos 10 do metro, que é o angstrom. Então ele tem uma capacidade de ampliar muito estruturas que são muito diminutas, como mostrado na reportagem, as nanopartículas. Professor Gesiel? Sim, eu acho que talvez uma maneira de entender isso
Se pensamos no metro, aí dividimos o metro em 1000 partes, temos 1 milímetro. Aí dividimos o milímetro em 1000 partes. Uma parte dessa é uma micra. Aí dividimos uma micra em 1000 partes. Uma parte é 1 nanômetro. Os nossos microscópios podem resolver estruturas correspondentes a 1/10 desse milionésimo do metro. E professor, os microscópios de alta resolução, eles são necessariamente microscópios eletrônicos? Não. Nós temos microscópios eletrônicos, que são microscópios de alta resolução, mas há outros microscópios de alta resolução, como os microscópios de contato, força atômica, tunelamento, e microscópios mais recentes que usam radiação X para obtenção de imagem. Esses com capacidade não só de alta resolução, mas com potencialidade de enxergar e de fazer a microscopia do interior dos objetos. Professora Fernanda, em quais tipos de estudos os microscópios ópticos são suficientes? Os microscópios ópticos, eles são suficientes em estudos em que a gente quer obter a estrutura de um tecido animal ou vegetal, por exemplo. Mas se eu quero entender como são as estruturas dentro da célula, esse tipo de microscopia ele já não nos ajuda porque ele tem um limitado poder de resolução, de resolver as imagens, né? Então, se eu quero estudar partes específicas de uma célula ou detalhes muito pequenos de um material, por exemplo, eu preciso da microscopia de alta resolução. E o microscópio ele é um equipamento caro? Vocês acreditam que a presença, por exemplo, dessa ferramenta nas escolas ajudaria no ensino da biologia, por exemplo? O microscópio é um equipamento caro e é um equipamento barato, depende dele. Os caros, eles precisam de estar organizados, instalados em centros multiusuários, como o LabMIC da UFG. Então, cada equipamento custa alguns milhares de dólares e, consequentemente, é preciso racionalizar o uso desse equipamento, reunindo-os num laboratório único e tornando possível o compartilhamento deles. Mas há microscópios ópticos, também muito caros, e outros nem tanto, e alguns bem baratos. E há microscópios de baixo custo e que certamente, instalado nas escolas do ensino básico e fundamental, poderiam ser de grande ajuda na formação das crianças, para que elas pudessem entender muitas das estruturas biológicas que podem ser visualizadas num microscópio relativamente simples, e mais do que isso, que pudesse desenvolver nas crianças o conceito de que o universo no qual nós vivemos não é formado só daquilo que a gente enxerga com o nosso aparato visual, mas que existem coisas muito grandes que os diferentes tipos de telescópios nos permitem enxergar e coisas extremamente pequenas que esses microscópios nos permitem ver, né, e desvendar um mundo sofisticado, maravilhoso, em movimentação frenética e que os nossos olhos não alcançam. Concorda, professora? Concordo, né? Nós até temos desenvolvido alguns projetos, né, que nós trazemos as crianças de escolas através de programa de pós-graduação para conhecer um pouco da ciência, e sempre o fascínio das crianças no ensino médio fundamental é muito grande por aquilo que não pode ser observado a olho nu, né? Então, e é possível desenvolver atividades práticas na escola com microscópios de baixo custo, observando simples estruturas que estão disponíveis na natureza, como um grão de pólen, por exemplo, a asa de um inseto, né? E a partir desse instrumento, você consegue observar muitos detalhes que são muito interessantes e instigam muito a curiosidade e o interesse dos estudantes. Bom, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação do professor Gesiel no nosso programa. Obrigado, professor. Nós é que agradecemos a oportunidade, espero que tenhamos contribuído para esclarecer um pouco o assunto. Agradeço também a professora Fernanda. Obrigado, professora. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E agradeço também você que nos assiste, obrigado pela audiência. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e do Facebook. Até a próxima!